Muito bem, meus amigos, um grande abraço a todos. Estamos dando um pontapé inicial num projeto. Para isso eu quero agradecer a alta direção do HTV, que se manifestou, já que nós estamos vivendo essa época do digital tão importante. Nós que estamos na imprensa há muitos e muitos anos, notamos hoje esse progresso, porque nesse instante sabemos e temos a responsabilidade de entender que nós estamos falando para muita gente, não só no nosso país, como fora do país. E um assunto interessante nesse primeiro programa, que chama-se Papo de Primeira, eu trago um personagem importante na nossa comunicação e principalmente na nossa participação da cidade, de referência não só em Curitiba, Paraná, todo o Brasil, de um grande profissional, dedicado profissional, vai contar muito da história, e que história que ele tem bonita, e chegando até uma seleção brasileira. Esse programa tem um efeito importante de análise para com os próprios dirigentes. Nós vamos nos cuidar muito com a participação e com uma ideia voltada ao futebol paranaense, aos grandes personagens do futebol paranaense. Nós precisamos novamente voltar a uma situação de destaque no plano importante do futebol brasileiro, que é, no caso, a primeira divisão, a Série A. E para isso nós vamos falar muito, mas nesse instante agradeço então a manifestação da diretoria e o meu querido amigo Carlinhos Neves. Você veja a coincidência da vida, justamente quando ele lançou o seu livro, deixa eu colocar aqui, Carlinhos Neves, Causos ou Casos. Conversas sobre o futebol. Não é a biografia dele, senão teria que fazer um almanaque aqui, não é a biografia dele, mas está aqui, no que agradeço imensamente, com autógrafo e tudo. Muito obrigado. Profissional dedicado e vai explicar como chegou e que ponto ele chegou, começando no trabalho lá embaixo, na preparação física. Deixa eu agradecer aqui a presença. Muito obrigado, hein, Carlinhos? Conheço o Carlinhos de muitos anos. Está aqui no Papo de Primeira, teria que ser o Carlinhos, um Papo de Primeira. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, capitão, obrigado. É uma honra participar desse primeiro programa seu aqui, né? E uma satisfação, né? A gente já se conhece há muitos anos, há muito mais tempo do que você pensa, porque lá atrás, quando ainda morava no interior, eu já lhe via jogar, já vislumbrava ali um jogador diferente, muito né? Obrigado. Não era um jogador que tinha visão de jogo, sabia se colocar, tinha uns fundamentos absurdos de domínio de bola, de passe, de lançamentos, além de uma liderança. Era um futebol absurdo que se jogava na época, né, Carlinhos? Você até vai discorrer mais, porque você viveu aquela época, viu, participou e veio até bem pouco ganhando títulos em várias equipes, você vai dizer. A forma como você começou a enxergar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que te levou. Mas me diga, formado aqui? Sim, sou formado na Universidade Federal do Paraná, em 79, né? E comecei no Curitiba, na base do Curitiba. Foi que ano isso daí? Em 70, já como estagiário, eu ainda era estudante em 77, e fui até o final do meu curso. Naquela época eram 3 anos de universidade. Então pegou aqueles títulos de 78 do Curitiba, 79? Peguei. Tive a grande felicidade, a grande sorte, né, de conviver com Gilberto Tim, com Enio Andrade, depois com Mário Juliato. E foi a minha formação inicial. Depois, claro, acabei indo para o Atlético, Pinheiros, enfim, uma longa carreira. Mas quem abriu as possibilidades, quem me abriu as portas a primeira vez foi o Curitiba, lá atrás. Quem que era o preparador físico na época? O professor Divonzir Frega, meu amigo, né? E que me recebeu junto com o Hélio Alves e me conduziu à base do Curitiba, que na época o técnico era Dirceu Krieger, o preparador físico era o professor... Você começou na base, né? Na base, sim. Era o Luiz Antônio Máximo, né? Certo. E que estava, me parece, subindo para trabalhar no profissional, e eu fiquei lá até me formar trabalhando com o Krieger, muitas vezes com o Cisico também.
e foi, evidentemente, uma base, uma estrutura muito forte e sensacional. Nós estamos falando nesse momento do início da carreira, e é claro que o Carlinhos trabalhou anos e anos depois nessa preparação física, que mudou bastante. Mudou bastante. Eu acho que desde 74, Gilberto Tim, que foi o professor brilhante, foi campeão aqui, onde o Carlinhos trabalhou também, não só aqui, também saiu com o Gilberto para outros lugares. A preparação física ela foi desenvolvendo. E muita gente parou no caminho. E muitas histórias contadas de um jeito e de outro. E é por isso que eu vou aqui, batendo um papinho, eu vou trazendo o que é de melhor das informações de um brilhante profissional das conquistas que teve e prestigiando a todos nós do futebol paranaense, o que é importante. Carlinhos, você se formou, foi do Curitiba e você sentia que alguma coisa poderia aparecer na tua carreira? Pois é, essas coisas são o destino, eu chamo de... Você vai cruzando com pessoas, né? E nesse período todo no Curitiba eu trabalhei apenas um semestre na equipe principal. Não sei se você vai se lembrar que o Curitiba contratou Geraldo Damasceno e havia uma paralisação, haveria uma Copa América e, evidentemente, não tinham jogos nesse período. E o seu Geraldo foi contratado e nesses 40 dias a gente fez amistosos e as coisas não caminharam muito bem. Certo. Quando foi recomeçar a competição, o Dreyer, que era o supervisor, virou técnico e o Hélio Alves foi contratado como supervisor e eu acabei assumindo foi o que, 81 física. Já? 82? Não, 79 para 80, eu acho. E nós acabamos, o Curitiba tinha feito um primeiro turno muito abaixo do esperado, acho que fez 2 pontos apenas no primeiro turno, e depois com o Dreyer, ele me revelou isso outro dia, a equipe deslanchou, ficou muito tempo sem perder. Que bom. Mas o fato de eu ter conhecido o seu Geraldo ali, no final da temporada, ele acerta com o Atlético, me faz o convite, que foi uma surpresa. Que ano foi? Você foi para o Atlético? Foi para o Atlético em 82. Né? Então você pegou o bicampeonato lá no Atlético? O primeiro com certeza. De primeiro 82, né? Isso, com lá o capitão Washington Assis, um grande Luiz, time. Rivaldo, Rafael, Roberto Costa, Ariovaldo, grande, não, Jorge belo Luiz, time, belo Sérgio time. Moro, um timaço, né? E aí o seu Geraldo foi muito importante também nessa condução da minha carreira e depois não parou mais. Aí é claro que tudo é uma questão de aprendizado, né? Em qualquer atividade tem o aprendizado e depois você vai ilustrando mais a carreira com a tua própria maneira de pensar no que fazer. Isso te levou já alguns desses anos todos já uma possibilidade de desenvolver um trabalho mais fortalecido, porque a preparação física, depois de 80, começou a dar uma deslanchada, seria o termo, Carlinhos? Perfeito. No começo era tudo muito empírico ainda, né? A gente não tinha muita literatura, não tinha muito estudo, a ciência ainda não tinha entrado no futebol. Então, o livro fala sobre isso, são 45 anos da história de um preparador físico, são 4 décadas e meia, né? Então, eu peguei aqui, todas essas fases. Na primeira fase, realmente, a gente copiava, tirava muita coisa do atletismo. Do atletismo. Exatamente. Então, tinha aquelas corridas de longa distância que treinavam, mas não eram específicas. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Falar, peraí, eu tenho que encontrar um modelo de preparação física voltada para o futebol, para aquilo que eu entendia, que era potência, força, velocidade, aliada a uma boa parte técnica. Porque eu sou do tempo que a preparação física era normal, você fazia 20, 30 minutos de aquecimento e depois ia para aquela importância da bola. Afinal, naqueles tempos se pensava muito no trato com a bola, né? Perfeito. E onde você desenvolveu depois, você vai contar para nós, chegou a um ponto que você falou, o que eu vou fazer aqui? Tem a arte, tem a maneira de jogar, tem o grande jogador, tem o cérebro do jogador, como é que eu vou fazer isso daí? Perfeito. Mas isso foi depois que teve no Paraná também, né? A sequência foi, capitão, eu saio daí do Atlético, e vou para o Pinheiros em 84. E aquilo foi uma coisa muito absurda, porque era o Borba Filho, o treinador. Cheguei em agosto lá, em dezembro o Pinheiros foi campeão.
Daí vice 85, vice 86, foi campeão novamente em 87, né, para traçar assim, É nessa que eu vou ficar, né? E aí fui com o Otacílio Gonçalves para o Grêmio de Porto Alegre. Essa foi uma grande que sacada. Foi o meu primeiro trabalho. Logo lá, porque lá se praticava já uma preparação física diferente, não é? Perfeito. A terra de Gilberto Tim, né? Não tem a dúvida. Eu vou exatamente trabalhar no Grêmio e já com essas ideias, implantando algumas coisas, né? E o Grêmio, além de ter sido campeão naquele ano, 88, né? Foi chamado de Grêmio Show, porque foi um time com a cara do Otacílio, claro, um time muito leve, muito rápido, muito técnico, que fazia muitos gols e tomava poucos gols, né? Então eu fui... Naquela altura se jogava com pontas abertas ou só fazia com saídas já de laterais? Porque a bola tinha que ser assim na vertical, né? Mas os times fechavam ali, mais ou menos esse estudo, né? O Otacílio, ele foi inovador, né? Ele fez o meio campo assim, ó, capita. Bonamigo, Cristóvão, Cuca e Valdo. Então era um quadrado, né? O Valdo cada um direito. Com um tipo de característica, isso, né? E aí sim, Jorge Veras aberto e o Lima como centroavante. Mas olha que interessante, tanto o Cristóvão quanto o Bonamigo eram meias de origem. Perfeito. Ele recuou os dois como volante e o Valdo fazia todo aquele trabalho, né, de circulação por ali, e o Cuca já um meia ponta, um meia atacante, né, encostando, chegando, fazendo muitos gols, né? Porque em 83, eu lembro, eu fui para o Japão, eu vi o Grêmio ser campeão do mundo, né? O técnico era o lateral Valdir Espinosa, grande Valdir. Estava lá o De Leon, estava o Bonamigo, que você falou. E foram contratados 2 jogadores, simplesmente Mário Sérgio e tinha um outro jogador que era o Paulo César Caju. Com a cabeça Eles foram boa, integrar lá o time do Grêmio. E o Grêmio acabou campeão do mundo. Com Renato Portaluppi como ponta direita. O Renato, né, fez os gols importantes naquela vitória espetacular da equipe do Grêmio. E já praticava um futebol forte, né, de marcação, de Leão, que era o zagueiro central, o Ari Ercílio, era o Ari Ercílio? Não. Eu não me lembro muito bem dessa escalação do Grêmio. Mas tem o Everaldo? Eu tinha, não. Já não estava mais o Everaldo. Eram outros jogadores, né? Já era uma outra geração, mas do meio para frente realmente era um time fantástico. O Valdir Espinosa. Tem o Oswaldo também, que depois jogou no Curitiba volante, né? Mas foi um grande momento. E essa preparação de 83, ela veio já com 82. Você já estava fora do Grêmio em 82. Isso foi anterior à minha passagem, né? Anterior. Em 82 eu estava aqui no Atlético. Eu fui para lá em 88. Você foi em 88, depois do título mundial. Depois de muito tempo. E conservou já a prática do futebol gaúcho, que eu sempre achei diferente da nossa, ainda mais a paulista. Era um futebol forte escola, de marca. Virou uma escola. Gaúcha, né? Uma escola de treinadores. De treinadores. Grandes treinadores. Grêmio, a gente pode falar aqui de... Você trabalhou com o Minelli? Trabalhei com o Minelli. Dino Sani, acho que você trabalhou. Com Cláudio Duarte. E Mano Menezes agora, mas eu estou falando dessa escola de treinadores gaúchos, né? Mas na preparação física eles foram muito fortes. Com Gilberto Tim, enfim, muita gente. Agora, adiantando um pouco mais, você estava no Paraná fazendo um bom trabalho com o Tacílio? Fomos campeões. De repente foi Palmeiras. Como é que foi aquilo? Perfeito, o Otacílio novamente, né, capitão? O Paraná ganhou o primeiro título em 81 e depois ganhamos o título da Série B 91 e depois 92. E aí chamou a atenção, que também time do Paraná que jogava bonito, né? E o Palmeiras veio no início da era Parmalat. O Tacílio é contratado para substituir Nelsinho Batista e me convida e nós vamos juntos para lá. E o Otacílio monta aquele time de 92, que na verdade em 93 foi campeão paulista, bicampeão paulista, campeão do Rio São Paulo. Começou ali aqueles títulos, né? Isso, que daí já comandado por Vanderlei Luxemburgo. 93, puxa vida. E aí você ficou até
Ficamos 93, 94, né? Aquele time com... Que foi campeão depois, César Sampaio, claro. Mazinho, Edmundo, Mas você já foi com o Vanderlei? Já com o Vanderlei. Você trabalhou com o Vanderlei? Sim. Fizemos 5 títulos no Palmeiras. Que coisa, né? Foi uma época de ouro, né? E aí eu retorno ao Paraná. Que time tinha, né? Bom, o Djalminha treinava, o Djalminha? Depois, no segundo time, sim. Quem é que treinava lá? Era tudo... César Sampaio foi um brilhante jogador. Todos eram jogadores. A gente só não sabia de quanto ia ganhar. Era bom jogador, né? Tava o Edmundo... Evair. Né? Era um grande time. Depois levamos Maurício, Giancarlo daqui. E era bom de trabalhar com eles? Olha, capitão, eu sempre gostei, né, de olhar e ver primeiro o ser humano que está por trás da camisa do jogador. Aliás, você escreve aqui, né? Brilhantemente. Exatamente, essa era a minha preocupação. Eu cheguei a ler algumas páginas já. E você se dedicou a isso daí. Puxa vida, eu quero ver mais coisa do jogador. Não é só o que ele joga, não é isso aí? Perfeitamente, né? Porque o Edmundo tinha aquele temperamento, aquela personalidade. O Mazinho já era outro, o Evair de um outro jeito. Aquilo sempre me chamou a atenção. Eu falei, peraí, eu tenho que ter um tipo de tratamento para cada um deles, né? E era um jeito de uma aproximação preocupado realmente com o lado humano, né? Claro que tem um lado esportivo, lado de rendimento, de performance, né? Mas eu acho que essa química deu resultado, né? Porque sempre foi muito prazeroso. Eu nunca tive dificuldade para me relacionar com os jogadores aceitavam, né? Aceitavam e gostavam do método. Do método, do né? método, essa coisa da não bola aquele de que você carrasco, falou. nada, né? Não, só que você contrário. tem uma coisa boa que eu quero dizer aos amigos que estão nos ouvindo. O Carlinhos, ele foi muito inteligente na análise da individualidade do jogador, preenchendo com vários aspectos, né? O jogador em si, como é que ele tratava, como é que era a coisa toda, mas o princípio básico do trabalho, que começou naqueles tempos nossos, mas sem um alto rendimento físico, era mais pela qualidade, o Carlinhos conseguiu juntar isso, a qualidade de jogador e com a condição física adotada. Não tanto trabalhar só a condição física, esquecendo a bola, que aí não dá para jogar daqui a ali, que o jogador perde. E como é que chegou a essa conclusão, hein? Perfeito, capitão, porque eu entendi, futebol tem uma base, né, que tem a preparação física, tem a questão técnica, tem a questão tática, tem a questão de comportamento, ou questão mental. E eu ficava olhando e falei, aonde se separa? O jogador, quando vai dar um pique, ele fala, não, eu vou correr. Ele não vai só correr, né? Ele vai ter que chegar e cruzar. Um lançamento. Certo. O que eu vou fazer com essa bola? Eu vou dominar? Eu vou cruzar no primeiro pau? Vou cruzar no segundo pau? Ou vou tocar para trás? Isso sempre eu ficava me questionando. Então, eu falei, essas coisas têm que ser interligadas, né? E aí, esse desenvolvimento, claro, sempre com o treinador ao lado, a gente conversando, planejando juntos, né? Formou uma integração muito grande, por isso que ao longo da carreira, quando falo em conquistas, era porque tinha um time bem treinado no seu sistema como um todo. Era um coletivo que você estava nesse coletivo. Isso. E fundamentalmente os jogadores, como você colocou anteriormente, o jogador de velocidade tinha um tipo de trabalho, o jogador de meio campo tinha um outro tipo de trabalho, os laterais, os zagueiros, e por aí afora. Mas sempre integrados dentro de uma ideia de jogo do técnico, era ele quem definia, e de repetição todos os dias dos fundamentos. Porque eu lembro, Carlinhos, lá jogando futebol lá atrás, né? Uma época de ouro, inclusive, do futebol, era isso mesmo, a questão do toque de bola, de saber jogar, dava-se valor a isso, nem tanto às vezes pela condição física. A verdade é essa, nem tanto pela condição física, mas era pela qualidade. Claro que a condição física chegou e com isso despertou essa necessidade de se trabalhar com um pouco mais de força. Eu lembro que quando tinha que levantar aquela barra, todo mundo falava, o que é isso? Já sacaneamos no meio professor, o que é? Não estou treinando para ser troglodita, o que é? Não era? Ainda você conviveu com essas dúvidas ainda, né? Sim, claro, mas você falou uma coisa muito importante. Você que foi um jogador de alto nível, diferente, porque eu sempre gostei, né? Do cara que fazia várias coisas bem. E hoje a gente sabe que tem todo esse aparato de preparação,
por trás do jogador, mais é ele que decide. O jogador toma muitas decisões em poucos segundos. Isso que as pessoas às vezes criticam e não entendem. É por isso que você fez esse treinamento agregado, né? Exatamente. Pensar o que vai fazer, o que tem a ver, sempre adiantando o lado do profissional em todos os sentidos, né? E ali no campo, a decisão é tua, não é do treinador, não é de mais ninguém. É isso que eu ia chegar. E é muito rápido, são frações de segundos para você dominar essa bola, escolher o melhor passe, tomar a melhor decisão. Nem sempre é possível, né? Mas quando, além da qualidade técnica individual, se você é trabalhado e treinado para isso, você consegue. Se você consegue fazer isso no maior número de jogadores possíveis, é difícil que essa equipe seja batida, é claro. É verdade. Eu estou aqui pensando, né? Eu quero chegar com o Carlinhos na seleção brasileira, mas antes nós vamos continuar com esse assunto que é importante. Não se chega por chegar na seleção brasileira. Aliás, que ano foi mesmo que você teve na seleção? Eu fui convocado no meio do ano de 2010. O técnico era o Mano Menezes, né? Mano Menezes. Foi depois do Mundial de Joanesburgo? Não, foi antes da Copa no Brasil, né? A Copa... Então, eu fiz o Joanesburgo lá na África do Sul, fiz um Mundial, né? E depois veio essa participação de mudanças de técnico e o Mano estava bem na época, né? Sim, o Mano foi convocado para reformular. Você chegou aí para fora nesse período aí de Palmeiras, dessa Grêmio? Chegou aí fora ou não? Ou só para trabalhar fora do país? Trabalhei na China, sim, em 2015. Na China, me conta a China. Fomos campeões. Só quero fechar a questão da seleção. O Mano foi convocado, nós fomos convocados para reformular a seleção, né? Tivemos uma grande dificuldade, como a Copa era no Brasil, o Brasil não disputava as eliminatórias. Então você não tinha jogos oficiais. É isso mesmo. Você só fazia jogos amistosos. E eu acho que desenvolvemos bem o trabalho. E o que aconteceu foi que quem treinava a seleção olímpica para as Olimpíadas de Londres era o Ney Franco. Aliás, teve lá ontem. Teve o lançamento do livro. Teve lá conversando. Foi uma alegria receber. E o Ney, no finalzinho do trabalho, ele classifica a seleção para as Olimpíadas, mas recebe um convite para treinar o São Paulo Futebol Clube. Então, e nesse tempo, o Mano assumiu a seleção para dirigir. E você ficou muito tempo no São Paulo, né? Sim, fiquei bastante tempo no São Paulo. Aí nós vamos às Olimpíadas e ganhamos a medalha de prata. Foi. Isso, não ganhamos a de ouro. Isso, de certa forma, nos tira da Copa do Mundo no Brasil, porque ainda tinha mais 2 anos de preparação. Aí o CBF entendeu que seria melhor mudar a comissão técnica e, claro, chamou o Filipão de volta, campeão mundial, e foi o Filipão que dirigiu. Mas vocês estavam antes lá, né? Sim, o Filipão dirigiu em 14. A formação praticamente foi a mesma de vocês? Não, poucos jogadores? Houve bastante modificação. Teve muita modificação. E em relação ao São Paulo, você me perguntou, assim, eu tive nas 3 passagens mais de 10 anos no São Paulo. Agora, o São Paulo sempre foi um clube bem organizado. Na época, muito mais organizados do que todos. E depois, o que forçou, de certa forma, o São Paulo não tinha tanta concorrência, né? Hoje não. Todos os clubes do Brasil, da Série A e da Série B, se estruturaram, né? E o São Paulo acabou aí... Tem encontrado aí dificuldades. Faz tempo que o São Paulo está nesse problema. Você que conviveu 10 anos lá. Isso. Foi um e com títulos, e todas as coisas. Foi um período muito mágico, né, capitão, de 2005, 6, 7, 8, né? Com Paulistas, Libertadores, Mundial e 3 brasileiros, né? Hoje a concorrência é muito maior, né? Com Palmeiras, com Cruzeiro, com Flamengo, com Corinthians e por aí afora. Você... que conviveu muito tempo no bom momento do futebol, se pratica, corre futebol hoje, nem tanto com muita técnica. Numa parte aqui do livro, eu parei, é interessante, você chegou e disse a respeito da técnica do jogador ou... sim. As pessoas às vezes confundem a técnica com habilidade. E com habilidade. Qual é a diferenciação? Então, técnica é aquele atleta que executa bem a maioria dos fundamentos, né? E a gente já falou que é dominar bem a bola, passar bem a bola, fazer um cruzamento, cabecear, finalizar bem. Isso é uma coisa. Isso você desenvolve com o treinamento.
Agora, a habilidade já é uma coisa... Eu cito o exemplo sempre de Ronaldinho Gaúcho e de Messi. Esse é dele. Né? São aqueles que você não sabe o que eles vão fazer. Você acha que eles vão para um caminho, eles vão por outro. Este chama-se habilidade. São os habilidosos, os a criativos. Técnica... A técnica é executar bem os fundamentos, né, capitão? Habilidade seria o que nesse meio? A habilidade seria exatamente essa capacidade do improviso. É difícil ter hoje no futebol brasileiro um jogador com essa qualificação? Eu acho que... Ele tem uma coisa e não tem outra? Normalmente eles têm habilidade, têm técnica e têm habilidade. Esses são os extra-classes. Agora vamos falar do futebol atual. Opa, vamos lá. A gente está sempre no... Primeiro, essa história linda. Quantos anos mesmo na preparação? 45. Teve que mudar muitas vezes a ideia do futebol. A cada década, né? Cada década. Foi evoluindo, né, capitão? Quando começou o fenômeno da internet, das pesquisas, da ciência, e aí foram se formando... Mas nós ficamos muito tempo atrás, né? O futebol brasileiro demorou para entrar nessa, né? Sim. Mas ganhava pela qualidade, né? Campeão do mundo. Como é que pôde, né? Era aquela questão da qualidade. Da formação natural do jogador brasileiro, de jogar na terra, de jogar em campos esburacados, de jogar futebol o dia inteiro. Só que os outros países, principalmente na Europa, começaram a pesquisar, colocar fisiologia, departamentos de análise de desempenho, scouts, estatísticas, e eles foram evoluindo. E foram muitos profissionais do Brasil para lá, sim, né? Sim, claro. Eles aquela abertura do Japão, abertura na Arábia, Zico, não foi? Exatamente. Eles levavam os melhores profissionais para desenvolver o futebol lá. No Japão, na China foi assim. E os clubes com potencial financeiro, econômico grande, levavam e levam até agora nossos melhores jogadores. E com isso, eles foram, os jogadores de lá, jogando e praticando junto com os nossos jogadores, tiveram um desenvolvimento absurdo. Eu lembro num briefing lá, isso foi em 81, quando o Flamengo chegou ao título de 81, afinal, então, o Flamengo tinha um grande time. Eu acompanhava as equipes brasileiras da Libertadores da América e lutava e pensava um dia que viríamos ter como tivemos o Curitiba e também o Atlético, né? O Atlético teve uma grande participação também nessa área, né? Eu acompanhava sempre. O Brasil, naquela época, gente, ele ia jogar em qualquer lugar do mundo, já com a qualificação individual, como foi no caso do Flamengo, fantástico nesse time dirigido de 81. por Paulo César Carpegiani. Isso, né? Que eu vou chegar, o Carpegiani, extraordinário jogador, um meio que dava trabalho, era incrível, jogava muito bem. Houve, então, o interesse do futebol japonês. O que levaram de profissionais, né, no Brasil para lá, Toyota, aquela coisa toda, não foi? E foram muito bem, né, capitão? Levaram primeiro o Zico, que até hoje, né, ele idolatrado, né? Ele vai lá, ele está lá agora em Kashima, né, acompanhando essa reta final do campeonato japonês, mas não só o Zico, mas citando o Zico para não ter que citar muita gente. E muitos profissionais fizeram carreira lá, o Otacílio mesmo, Oswaldo de Oliveira. Enfim, o Zagallo não chegou lá ou ficou no mundo árabe? O Zagallo mais para o mundo árabe, mais para o mundo árabe. E essa é a importância. Nós sempre tivemos aqui ótimos profissionais, treinadores, preparadores físicos, jogadores, então nem se fala. E os jogadores que tiveram que ir embora, agora é a Arábia, né? Arábia, né? O mundo árabe, né? O primeiro mercado ainda é o europeu, né? Porque europeu, né? Pelo potencial deles eu queria chegar nisso. A Inglaterra é um exemplo para nós, em termos de regulamento, que eu queria dizer, pelo que eu conheço, eu já estive na sede da Federação Inglesa em Londres, para saber o que mundo era aquele, isso já há alguns anos atrás. Lá é o seguinte, tem 20 times na Série A, é isso aí, que era menos, mas agora parece que é 20. 40% de 100 do dinheiro que entra no campeonato inglês, que é fantástico, 40% é igual, vai numa isonomia. Né? Ela tem isonomia, todos que estão participando do campeonato, vamos dizer, Campeonato Brasileiro, Mirassol, que está jogando, 40% da fatia estaria, no caso, se fosse aqui no Brasil, Mirassol. E outras equipes, não Palmeiras, Corinthians, porque eles já têm
uma soma de valores extraordinários. Mas lá divide 40. E agora vem a justificativa do time que leva mais público, tem uma qualificação de 30%, o time que se classifica. Uma vez eu vi o Corinthians pegando a maior fatia do Campeonato Brasileiro, lá do Flamengo, mais até do que o Palmeiras, e chegou em 12º lugar. E tinha uma fatia enorme. E lá não, lá compensa-se os 40% quem vai jogar, quem vai decidir, 30% para a torcida e 30% pela classificação dos times. A gente falando desse mundo aí que eu conheci, eu quero chegar a essa conclusão que aqui no futebol brasileiro, hoje eu vejo o Palmeiras lá na frente, 61, 62 pontos, Flamengo lá em cima, e o Corinthians está com 28, 30. Um dia desse estava com 33. Que campeonato é esse? Que campeonato é esse que o Palmeiras e o Flamengo tem 23 pontos na frente de um time grande? Aliás, Santos. Então, veja o lado da desproporção disso, tecnicamente. E, com isso, o dinheiro reflete mais com essas equipes da frente. Então, está difícil o futebol brasileiro, Carlinhos. Isso chama-se fair play financeiro, que já lá na Europa há muito tempo eles já colocaram regras e nós vamos ter que colocar aqui, porque senão fica um campeonato de poucos clubes. Que já acontece na Espanha, por exemplo, que é Barcelona, Real Madrid, de vez em quando o Atlético de Madrid. Vamos chegar numa classificação. Quando você está vendo o Campeonato Brasileiro, 38 jogos, é ruim para preparador físico hoje. 38 jogos, ninguém joga no linear. Vamos dizer que começa o campeonato, hoje já são 2 só, mas começa com 5. Todo mundo classifica 5 times que vão chegar. Do 5º lugar ao 12º é aquela briga do Copa Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América e tal. E de 12 para 20, uma briga para não cair. Pensem bem, que campeonato é esse e como nós estamos vivendo. Bem colocado, porque os clubes têm que saber qual campeonato eles tem condições de disputar, ele fala, né? Bom, eu vou largar eles lá e vou ver se o ano que vem eu vou ter aí uma Copa do Brasil. Exato, porque alguns clubes, claro, brigam pelo título, outros brigam pela Libertadores, depois vem Sul-Americana e aqueles que lutam para não ir para a Série B. Eu não quero desqualificar o futebol de muitos clubes, porque a situação financeira é difícil. Uma Copa do Brasil, eu nunca tive essa oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, porque já foi num torneio do povo, que era um filtro, já com os grandes times, foi quando o Curitiba ganhou o torneio do povo. Então começa a Copa do Brasil, aí entra o dedo, a questão política da CBF, que tem que usar do Acre até aqui o Rio Grande, tem que pôr todo mundo para jogar, para alimentar uma expectativa das federações. Não se esqueça, mas capitão. E aí? E na técnica? Então você fica rico, o time que está forte, com os grandes jogadores, eles vão ganhando dinheiro. O Atlético fez isso. O Atlético fez isso muitas vezes. Largou não sei o quê e foi ganhando degrau a degrau. Veja bem como é que é isso. Você falou muito bem politicamente. Não se esqueça que são as federações que elegem a direção da CBF. E aí realmente se mistura política com esporte. Eu também gostava quando a Copa do Brasil era o campeão e o vice-campeão estadual. Então, isso se elevava o nível. Eu sei que é o interesse de promover o futebol em todos os estados, mas você sabe que muitas partidas vão jogar 1 ou 2 partidas, as equipes vão jogar 1 ou 2 partidas apenas. Vou mexer com um profissional campeoníssimo que fez tudo o que tinha que fazer, agora está descansando. 11 rodadas. O ano que vem começa janeiro. Não, isso o campeonato de 11 rodadas, só 11 jogos. E esses times do interior vão jogar uma vez uma Copa do Brasil e tal. A gente se olhar... Agora eu vou fazer o que eu faço raramente. Eu vou defender um pouquinho a CBF, que pela primeira vez ela está ouvindo os profissionais, comissões técnicas, dirigentes, e está tentando encontrar um calendário que diminua um pouco o excesso de partidas para as equipes principais, mas que também ofereça um calendário, essa é a tua preocupação, para as equipes menores. Está certo que esse ano tem a Copa do Mundo. Isso, vai ser um ano muito difícil, muito difícil. Mas o ideal é que você equilibre isso, que os clubes menores tenham um calendário o ano inteiro,
para poderem subsistir, né? E as equipes que já estão aí com muitos jogos diminuam. Vamos falar do nosso estado. É uma mágica isso. Vamos falar do nosso estado. A Federação Paulista colabora com o futebol do interior de São Paulo. Se não é ela, a coisa não andava bem. Lá é o futebol, o campeonato estadual é o mais forte do Brasil. Isso é até desproporcional, diria. Vamos falar assim do plano aqui do Paraná, né? Tem as equipes aí. Como é que eles têm? Eles montam um time em novembro, dezembro, já entra janeiro jogando. E aí é desclassificado, vai jogar o quê? Que torneio? É sobre isso que a gente está falando. É muito difícil, exato, por isso que eu estou falando. Não tem que ter dinheiro. O calendário sim, mas não tem como praticar. Porque está difícil a gente ver uma grande partida de futebol. E não só na B, na A. Está difícil ver. Eu vi um dia desse Palmeiras e Cruzeiro, não teve jogo, é só pancadaria, tudo. Nós estamos perdendo também. Acho que tudo isso prejudicou o futebol brasileiro, você não acha? Você que foi sempre preparador físico. É preciso se debater muito, capitão. Tem que se estabelecer o diálogo. Não dá para quem não entende de futebol querer dirigir o futebol. Então chama as pessoas que entendem, quem está trabalhando, ex-atletas como vocês, que têm uma experiência vastíssima, e vá se conversando e vá se tomando decisões para termos melhores gramados, para termos segurança, para acabar com essa bagunça fora dos estádios. Nós vamos falar da arbitragem que anda tumultuada. Qualificar os árbitros, né? E estabelecer realmente um equilíbrio financeiro repito isso, para que o campeonato tenha um equilíbrio e jogos de melhor qualidade. É difícil você hoje fazer uma avaliação perfeita que você faz. A gente está nesse mundo aí faz tempo. Eu não vejo outro recurso de melhorar o futebol brasileiro. Até porque a garotada que você fazia... Eu lembro do Kleber, que trabalhou no Curitiba, ele, passou na mão, olha, os jogadores que passaram na mão dele, do Cláudio Marques, vai falando aí, Miranda, Rafinha, você viu ele jogar, Miranda, Rafinha, Alex passou, não, tem outro, Marlon, Keirson, né? Tudo. Isso foi a base, hoje o garoto joga com 15 anos, vai embora. Então, e aí prejudica o time que está fazendo o jogador. Os clubes têm que fazer isso porque precisam arrecadar. Então precisa se estabelecer regras. É difícil, né? E os clubes também fazerem planejamentos, né, terem convicção aí eu no que eles querem fazer. Eu sou um presidente de um time, o melhor de todos, o nosso Carlinhos, vai jogar 11 jogos, como é que faz a preparação dele? Aí vem a ciência. Exatamente. O primeiro, todo mundo já sabe isso, você tem que ter um elenco numeroso, né? De pelo menos 40 jogadores, porque é impossível, capitão, jogar. Hoje isso é... Quarta, domingo, sábado e o continente, né, que nós estamos. Se você fizer 4 partidas a cada 3 dias... O mesmo jogador, ter 30 jogadores. A possibilidade de lesão aumenta em 60%. Olha aí, olha esse número. Falando quem... Então, muitas vezes as pessoas torcem o nariz, não torce de torcedor, claro. Porque quando o treinador, a comissão técnica, preserva os jogadores, né? Isso eles não fazem, perde por uma lesão por tempo muito maior. Vou dar como exemplo o Abel Ferreira, que está brilhante, está fazendo um grande trabalho, e ele muda o time constantemente, porque o Palmeiras tem calendário, o Flamengo, 3, 4 times têm um calendário forte, e ele joga, ganha de 4, no outro domingo tem que mudar o time. Eu fico muito no aspecto coletivo, né? Porque o coletivo nós temos, jogava de goleiro a ponta esquerda sempre. E olha, para tomar o lugar de um jogador, você lembra disso, da técnica que tinha os times? Ele ficava no banco, até onde se contundir. Agora, mas hoje, capitão, se você... não rodar os jogadores... Hoje tem que rodar, né? E não adianta criticar, né? Tem a questão também das 5 substituições, né? Que anteriormente eram 3, aí na época da pandemia vieram 5 substituições. São recursos que hoje você tem para preservar ali. Se você faz as 5, você está preservando 50% do teu time. Mas daí você cria um outro problema. Se esses jogadores não se adaptam a jogar 90 minutos... Porque não sabe quem vai jogar no outro dia. E aí a quantidade de cãibras e de jogadores... Então, é uma ciência. Ciência, então tem que ter uma equipe multidisciplinar, muito afinada, para tomar as decisões corretas. E nem todo mundo tem condição de ter esses jogadores, né? Perfeito. Por isso que o futebol está assim. Estamos terminando. Quero agradecer o Carlinhos. Sempre bom conversar com o Carlinhos.
a respeito principalmente da preparação física, o futebol que se pratica hoje, com as mudanças constantes, com contusões. A coisa acelerou de uma forma que eu não vejo brilhantismo mais tecnicamente dizendo de um time de futebol. Aquele que tem muito dinheiro pode ter os melhores jogadores, mas tem que jogar na quinta, no domingo, sábado. Eu não sei para onde nós estamos indo. Deixa eu te falar. A verdade é que você trabalhou em épocas boas, maravilhosas, pegou um pedaço disso, mas hoje está humanamente difícil para qualquer profissional da área, técnico, comissão técnica, trabalhar e ainda a imprensa enxergar esse trabalho. Muito obrigado, capitão, pela oportunidade. Eu quero encerrar aqui reforçando esse teu raciocínio e deixando aí uma questão para a gente discutir uma outra hora, uma outra ocasião. Quais são, um exemplo só, quais são os melhores camisas 10 do futebol brasileiro hoje? Não temos 10. Talvez... Eu já com 38 também. Não, mas talvez sejam de outros países. Eu estou me referindo aqui, para ser mais claro, talvez seja o Arrascaeta, o melhor meia. Eu gosto, uruguaio. Aí temos ali o meia do Internacional, que já está com uma idade certa avançada. Mas você não vislumbra um jogador se formando. Porque na época de 1 a 11, até a camisa tinha número 1, 2, 3, 4, 5, né? Tinha o Pelé, um fantástico, né? E você sabia quem é que ia jogar, quem não sei o quê. E o meia, todo grande time tinha que ter um meia. E a felicidade de quem viveu aqueles tempos maravilhosos de campeões do mundo, ver na frente jogando, né? Um dia aqui, um dia outro, um dia o Gerson, um dia o Dino Sani, um dia o Zito, um dia não sei o quê, o meia, Pelé. Olha, era muito bonito se jogar futebol. O Brasil era muito bom no futebol, era péssimo em organização e hoje... Um dia nós vamos querer falar com você sobre a Sociedade Anônima de Futebol, que a SAF chegou aqui para arrumar o biombo, né? Hoje o futebol brasileiro está dependendo de investidores de clube e não investidores de jogadores para montar um grande elenco. Isso é um papo maior ainda, né? Capitão, deixa eu me despedir. Muito obrigado. Quero que você me assine. Tá, vou assinar e reforçar, tá? O livro agora, a partir de agora do lançamento, ele está à venda pelo site da editora Bremen, pelo Mercado Livre. E lembrando sempre, está aqui no livro e estava lá no lançamento, a renda toda é revertida para o Instituto de Futebol de Rua. Que bacana. Onde eu sou embaixador. Eles usam o futebol como ferramenta social de inclusão de meninas e meninos, né? E é uma instituição... bastante respeitada. Então, quem adquirir o livro está contribuindo com o Instituto de Futebol de Rua. Muito obrigado. Para terminar, futebol acabou, parou? Parei, já parei em 19. Você poderia até trabalhar na direção. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, departamento de análise, mas para fazer gente que sabe futebol, né? Tá bom, capitão. Muito obrigado, hein? Até Carlinhos Neves, o primeiro aqui do Papo de Primeira. Até a próxima.